ok? Aqui na nossa Rede Voz Luz de Deus, tudo é aqui ao vivo, para perceber que tudo é verdadeiro. Ele que está aqui, ó, não é um retrato não, é realmente o próprio. Gente, estar nos dando a honra nessa noite de estar aqui nesse bate-papo, na sala de visita da Rede Voz Luz de Deus, o meu querido e amigo pastor Gelson Torre Marques. Eu estou me lembrando, no dia lá das Boas Novas, o Lincoln, ele ali fazendo aquele trabalho todo, e tinha um camarada lá que o nome era um pouco complicado, né? E me lembrei agora, mas o seu nome, pastor Gelson Torres Marques, correto? Amém. Meu querido pastor, é um prazer ter o senhor aqui, fique à vontade. Nós queremos saber quem é o pastor Gelson Marques Torres. É difícil, mas a gente dá. Fique à vontade, o microfone é seu. Amém. Antes de mais nada, eu saúdo a igreja e aos ouvintes e o pastor Enoque, né? Que esse homem, ele está sendo assim um intermediário para que nós venhamos a proclamar a santa palavra de Deus. O pastor Gelson é um pastor que começou já um pouco tarde, podemos dizer assim, né? Isso a meus olhos. Nós começamos nossa caminhada no Evangelho. Sim. Quando eu tinha aproximadamente 30 anos de idade. Quer dizer que o senhor já estava com 30 anos quando conheceu Jesus. Isso aí é muito importante. E o povo vai querer saber o início, o encontro com ele, Jesus. Por favor. E até então, né, eu como militar, existem muitos militares que são evangélicos, muitos militares que professam a fé em Jesus, mas eu desconhecia, sabia talvez que eles eram crentes, mas não tinha ainda o pleno conhecimento de quem era esse Jesus maravilhoso. Não obstante que nós víamos os dias de Jesus que morreu na cruz, mas não sabia exatamente o que era aquele homem que morreu na cruz por nós. Ou seja, ainda não tinha o conhecimento que hoje o senhor tem, ainda não tinha a luz da palavra. É verdade, isso mesmo. Hoje realmente o senhor vê por cima. Amém. Aquela personalidade que era lá embaixo. No tocante a não conhecimento da palavra de Deus, mas hoje. E então existe um provérbio, um ditado popular. Sim. Que as pessoas dizem: vem por amor ou pela dor. Verdade. E embora não conhecendo Deus, eu passei por uma fase muito difícil. Sim. E eu senti que era imbatível. O problema que eu estava passando era insolúvel. Foi quando, em uma igreja, né, de uma outra denominação, que não era a Assembleia de Deus, Sim. eles foram convidados para ir a essa igreja. E nessa igreja eu senti uma presença de Deus muito grande, mas não sabia que era a presença de Deus. Era uma igreja neopentecostal. Nós sabemos que há uma diferença não gritante, mas existe uma diferença entre a igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. E essa igreja, dentro dessa igreja, não vamos dizer que Deus não está nela assim, tanto que eu senti essa presença. E ali eu vi que eu precisava urgentemente de um advogado, mas não um advogado que tivesse formação universitária aqui nesse mundo, mas fosse um advogado acima, bem melhor, bem maior,
do que os advogados. Interessante isso aí que ele está falando. E eu então, conversando aqui com minha mente, porque muitas vezes nós conversamos com a nossa mente, mas para o crente, essa conversa de mente é nós que estamos palestrando com o próprio Deus. Correto. E eu falei, Senhor, olha, eu não te conheço, mas eu estou atravessando uma fase muito difícil. Os crentes dizem que o Senhor tem poder para exterminar, para acabar com todo o sofrimento. Eu estou aqui. Será, Senhor, que o Senhor poderia me ajudar? Mas, no tocante a essa pergunta, o senhor perguntava a Deus, né? Primeiro eu entendi que, devido ao senhor ainda não ser evangélico e não conhecer realmente a palavra, né? O poder, a influência da palavra, o que ela transforma, o senhor na época ainda era militar. Certo, positivo. Correto, eu estou entendendo. E dentro do militarismo, né? Sim. Onde eu passei 35 anos, o militar tem uma formação muito rígida, né? Correto. E ali, o que impera ali é respeito às autoridades. Sim. E nós aprendemos muito. Então, para mim, respeitar a palavra de Deus não foi difícil. Porque começou dentro da minha mente um conflito. E esse conflito eu creio que é natural. Creio eu que muitos que estão começando no caminhar evangélico, podemos dizer assim, passou por isso. E quando eu estive, né, dentro dessa igreja, podemos dizer assim, né, desse platô, né, do evangelho, Sim. em cima, Sim. eu senti que eu não poderia ficar somente com o meu exterior, né? Eu precisava de coisa interior. E o que me levou a interiorizar o evangelho do meu coração foi a santa palavra de Deus. Aliás, é uma coisa muito importante, pastor Gelson, a palavra de Deus, o conteúdo da palavra, o que a palavra representa, a força, o poder Verdade. divino, Verdade. a transformação que ela faz no homem, né? Verdade. E nós temos visto, é o que o senhor está falando. Hoje o senhor conhece dessa palavra que o senhor vai estar falando conosco. Amém. A experiência de um novo convertido, passa-se anos se passam, e hoje o senhor é um pastor presidente. Me fala dessa caminhada aí. E então, veja só que, continuando, né, essa aqui, foi quando eu senti em meu coração que eu tinha que crescer na graça e no conhecimento. Logicamente que eu me deparei de imediato. Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor pode me ensinar. Foi quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. E parece um paradoxo, né? Podemos dizer assim, né? Realmente. Que eu vivia uma situação e a palavra de Deus dizia outra. Então, todas as vezes que eu esbarrava numa palavra, numa situação que eu estava atravessando, eu tinha medo, porque eu dizia assim: olha, eu estou enquadrado dentro dessa palavra, eu não posso continuar assim. Então houve uma guerra dentro de mim, aonde eu pensei com meus botões, para dizer assim, não, eu vou superar isso. E aquilo que eu estava enquadrado, eu comecei
ficou de frente, porque o militar, né, ele morre lutando. Morre lutando, sim. E eu sempre vou lutar. E lutei através do que a palavra dizia ao meu coração. Quer dizer que o senhor começou a observar a palavra de Deus, foi começando pouco a pouco, entendendo, e aí é o que está escrito lá em aos Hebreus 11:6, acerca da fé. O senhor segurou, começou a acreditar na palavra, ao qual te deu força e firmeza para continuar a lutar. Então eu comecei a ver uma coisa que para mim era muito lindo, podemos dizer assim, né? Certo. Sendo lado poético. Todas as nossas formações, ou toda formação pode ser universitária, mas eu vi que era muito baixo, muito aquém do conhecimento do Senhor. Verdade, verdade. Incomparável. Eu vi que a maior faculdade que nós temos é quando nós temos um discente, né? Que é o professor. Sim, sim. Discente, como nosso professor, como mestre. Sim. É tanto que ele é mestre com M maiúsculo. Sim. E eu comecei a aprender com Deus. Ele começou a me ensinar, mas não como ensina-se, né? Nos lugares. Ele ensinou com carinho. Ele fez com que eu deitasse a minha cabeça no seu ombro. E eu senti, de uma forma literal, o calor do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aliás, uma coisa que me chama muita atenção é que o senhor gozou, teve esse privilégio de usufruir do amor de Deus, ao qual está escrito lá em João 3, João 3,16, quando o intérprete, ele fala que ninguém tem o amor como Deus, que ele enviou o seu Filho para salvar pessoas que dantes eram gentios e não conheciam. E lá em João 15:16 vai falar Jesus dizendo, olha, que não teria sido nós, ou seja, ele fala assim, não foram vós que me escolheram. Coisa linda, meu pastor, isso aí é muito forte. Não foram vós que me escolheram. Quer dizer, realmente antes do Senhor conhecer a Deus, Ele já tinha te conhecido, te projetou no ventre da tua mãe, deixou que fosse servir as forças militares, te guardou, porque muitos combates o Senhor enfrentou, muitos embates também, na época do militarismo, creio. Agora nós estamos já com um novo Gelson, um iniciante, mas agora entrando e compreendendo a fé que é a palavra de Deus, e o Senhor agora começa a acreditar, por isso que o Senhor não desiste, é o que eu estou crendo, e agora o Senhor quer descobrir, o Senhor quer avançar. Verdade, muito bem. Fazendo aqui um parênteses aqui para o nosso irmão Pastor Enoque, o homem sem Deus, eu tenho vários testemunhos, né, seríssimos, né? Então, o homem sem Deus, ele vê a Bíblia, né? Não todos, pelo menos, um grande percentual, que a Bíblia foi escrita por um homem comum e pode até ter erro gramatical. Então, havia um espírito, eu creio que esse espírito era, que havia até erro de português na Bíblia. Fechando esse parênteses, eu digo, não é erro na Bíblia. A Bíblia é correta. A Bíblia, ela não tem livros apócrifos. Quem está de posse dessa palavra sabe o que eu estou falando. Sim, sim. É um livro completo, tem 66 livros, né? Sim, sim. E cada livro desse
tem algo em nossa vida, algo que vamos passar, estamos passando ou passou. Então a Bíblia ela foi escrita de forma alegórica, figurativa, sim, e literária. Então nós, através de um estudo, através do poder do Espírito Santo de Deus, ele ilumina aquilo que nós precisamos aprender e também para dar através do poder de Deus. Eu sempre costumo dizer na igreja, onde eu sou pastor pela misericórdia de Deus, que nenhum homem tem a capacidade de ensinar coisas de Deus se não for através do poder do Espírito Santo de Deus. Ele pode ter uma cadeira em qualquer faculdade dessa aí, seja ela pública ou privada, mas não tem condições. Não tem, porque o ensino da palavra vem recheada com o poder de Deus. Então o ensino da palavra em si transmite, porque a palavra lava a igreja. Você pode vir ao culto de doutrina carregado ou carregada, de algum problema que você porventura tenha ter cometido, e quando você sai do templo, a igreja, você sai outra pessoa, reconhecendo que a palavra lavou você. Está escrito na Bíblia isso aí. Correto. E quando eu me deparava com aquela situação, aquela palavra ali, eu dizia: lava como? Eu queria que essa lavagem fosse uma lavagem física, mas a lavagem era espiritual. O senhor falando sobre essa lavagem espiritual, eu me lembro quando Jesus, ele após ceiar, ele chega, reúne ali, aproveita os discípulos reunidos, e quero chamar sua atenção sobre essa humildade de Jesus. Ele chama Pedro e pede a Pedro que ele lave os pés de Pedro. Pedro não estava entendendo, mas Jesus estava falando, até mesmo espiritual, sobre essa limpeza. O que o senhor está falando da limpeza me chamou muita atenção, porque aqui a coisa é espiritual. Muito mais forte. Pedro, várias vezes o nosso Mestre Jesus, o nosso Senhor e Salvador, diz assim: Pedro, quando tu te converteres. Então Pedro, quando o Senhor, sendo Mestre, sendo Deus, lavou os pés de Pedro, ele colocou-se no plano físico. Ele achava que lavar os pés dele, o Mestre lavar. Mas Jesus falou assim: olha, Pedro, se eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo. O que é isso? Porque essa lavagem era espiritual e muito mais forte. Porque nós andamos com os pés, nós andamos em muitos lugares, muitas vezes lugares que nós não queríamos andar, pisamos em muitas coisas não podemos pisar. Então caminhar tem que ser com os pés. E quem caminha com os pés físicos, certamente pode emprego de uma forma acidental. Mas quando os pés espirituais passam por pregos, isso é muito forte. Passa por todas as coisas e você não é atingido. Então Jesus, o Senhor, ele sempre abria as informações dos céus para Pedro. Pedro, depois nós vamos ver, inclusive hoje, pela misericórdia de Deus, nós vamos falar o que Deus mandou falar, e dentro dessa
palavra está a palavra de Deus. Podemos abrir. Aliás, aproveitando, ele está aqui, eu tive que pegar ele, fazer logo uma pequena entrevista. Porque hoje ele estará dando mais uma vez uma grande doutrina, um grande ensinamento. E nós não temos tempo de falar aqui no momento, mas ele vai trazer algumas coisas que ele vai falar, até breve, né? Mas falar um pouquinho aí, o que o senhor vai falar hoje? Deus comissionou-me, né, para falar a respeito da palavra em termos de poder da palavra de Deus. E a palavra é poder de Deus em nossas vidas. Quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, imediatamente aquele que é convertido sente no ouvido, vai para o cérebro desse coração. Então, essas três regiões, podemos dizer assim, né? Tem que serem afetadas pela palavra de Deus. Pela palavra. Porque se nós só ouvirmos a palavra de Deus e ouvirmos a palavra e não ir para o coração, nós podemos ser enganados com falso discurso. Porque cheguei a uma conclusão muito clara, que Deus habita dentro dos seus. E você também é um dos seus. Aliás, agora, nós vamos saber, ele agora chega a um diaconato, né? Foi difícil para chegar a um diaconato? Veja, uma coisa interessante, uma pergunta realmente muito objetiva. A minha intenção em si não era um crescimento, vamos dizer assim, eclesiástico, não. Eu queria aumentar o meu conhecimento, sabendo que meu Jesus estava comigo. E homens que sentiram que eu poderia dar muito mais à obra de Deus, sendo diácono, fui separar o diaconato. E pessoal também do presbitério. Sim. E eu precisava também, depois de alguns anos, ir para o presbitério. Sim. Que foi uma etapa difícil a vencer, mas um homem de Deus, um pastor, que chegou até mim e falou: olha, o senhor vou separá-lo do ministério do presbítero. Aí ele já sabia que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele: vamos aproveitá-lo aqui no ministério. E foi uma das datas significativas para mim, porque eu comecei a sentir que Deus estava valorizando-me. Sim. E eu me sentia muito mais perto de Deus, não porque o cargo eclesiástico venha a transformar ou mudar, não, mas você tem condições de pregar a palavra de Deus em muitas igrejas. As pessoas, sinceramente, particularmente, na nossa igreja, se eu sentir de Deus que um varão sem cargo eclesiástico, mas Deus usa ele, certamente que esse varão vai pregar a palavra de Deus. Porque o Senhor não... Sim, até eu concordo com o senhor, porque aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 8, está falando sobre o que o senhor está falando aí. A importância é a pessoa ser cheio do Espírito Santo, ter bom comportamento,
ainda que não seja um presbítero, um pastor, mas tem tantos jovens que estão começando aí, cheios da palavra de Deus, estudiosos, eles estudam a palavra de Deus, tem bons comportamentos, tem pastor aí que já está experimentando, né? Treinando, porque a visão é que treinando, começando a ferramenta, dando a ferramenta ao trabalho, ele vai descobrir, né, pastor? E interessante que aqui, diácono é coisa séria. É coisa séria. É um caso dessa verdade. Às vezes as pessoas têm um certo entendimento, pensam que o diácono é simplesmente um porteiro, não é que o porteiro seja uma coisa simples, muito pelo contrário. O porteiro, ele é um homem que tem que ter a vida consagrada, ele é um homem que tem que ter uma característica de mansidão, amor, zelo, decência, ordem, e ele tem que ser um recepcionista, para que ele possa receber as pessoas bem e espiritualmente ele está a perceber, né, algumas coisas da parte espiritual negativa. Então, um porteiro não é qualquer um. E a mesma coisa é diácono, né? Paulo fala aqui que explica aqui rapidamente. Porque Paulo vem falando da sequência de um bispo e tal, e quando chega aqui no 8, diz assim, ó, da mesma sorte os diáconos sejam, olha só, honestos, não de língua dobre, não dado muito ao vinho, não cobiçosos, de torpe ganâncias, guardando o ministério da fé e em uma pura consciência. O senhor fala sobre isso? Veja só uma coisa. Como o irmão colocou, o pastor bem colocado, que é um porteiro, nós tivemos agora na terça-feira, né, um culto maravilhoso na nossa igreja. Foi realmente. Onde nosso pastor Noque levou a sua igreja lá. Eu digo sul, porque nós estamos realmente dentro de uma fusão, né, vamos dizer assim, né? E levou lá na Rio da Prata, e na oração, literalmente, não foi visto realmente, né, que um espírito, né, uma capa preta, ele foi rolando assim pela a lateral da igreja. E quando ele passou, ele olhou para o diácono. Por que olhou para o diácono? Para ver se o diácono estava dentro dos preceitos daquilo. Até porque Satanás conhece, né? Conhece. Então, o mundo espiritual, ele tem que ser entendido, tem que ser compreendido só através da palavra de Deus. Então, não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer. Nós temos que assimilar e entender que é Deus falando para nós. Deus está conversando, palestrando conosco. Então, dentro do diaconato, que está aqui muito claro também, né, o diácono, quando ele não faz, quando o diácono não faz, ou ele pensa que oba, infelizmente nossa igreja tem muita coisa assim, similar, né? Ele corre o risco daquele espírito entrar nele. Porque o espírito imundo, ele entra quando há brecha. Correto. E o próprio Deus é que deixa entrar. Sim. Porque nada acontece neste mundo, né, se Deus permitir. Então, é permissão de Deus. Então o diácono, ele tem que ter muita ligação com o Pai. Eu quero chamar a sua atenção. Eu sei que muitas pessoas, milhares de pessoas, vão estar visualizando essa live, e dentro dessas pessoas, pastores vão visualizar, né, missionários, diáconos, presbíteros, e é o que nós estamos falando aqui. O pastor, ele tem que ter uma noção, um entendimento e um respeito
com o Espírito de Deus, sobretudo a palavra, para não sair, né, pastor? Assim, separando qualquer pessoa, até por gostar daquela pessoa. Eu acho que não pode misturar essa coisa de você considerar. Você pode considerar, pode ser amigo, né? Mas o Evangelho é uma coisa, é reino. Amém. O que o senhor me fala sobre isso? Não pode Uma misturar. separação é verdade, né? Não pode haver atrás de uma escolha pelo ministério eclesiástico, né? Não pode haver interesses escusos. Não pode haver interesses que estão alheios à vontade de Deus. Entendi. Então, infelizmente, né, acontece na igreja pentecostal, vamos dizer assim, a pessoa, não, o povo de Deus ali é um dizimista, dízimo alto, ou é meu sobrinho, enfim, O meu filho. né? Então é nessas situações, que você tem que recorrer mais ao Senhor, porque Deus sempre dá sinais. Ou seja, no Evangelho não existe barganha. Barganha é uma palavra, eu não sei se muitos vão entender, mas lá no interior, sabe o que é barganha? Barganha é negociar uma coisa com a outra. E não vale. Porque o próprio Deus, ele não barganha com ninguém. O próprio Deus, ele tem já dentro do campo, né, das bênçãos materiais, ele tem já uma previsão de como vai tirar a pessoa de um suplício, né? Sim. Já tem já. Sim, claro. Nós não podemos mudar um pouquinho desse foco, colocar a mão de Deus para trás e apertar a mão. Tem que fazer isso. Não, ele já tem já. Então nossas bênçãos, como diz ali, ó, quando Deus chamou, já abençoou. Sim. E essas bênçãos são gradativas. Essas Correto. bênçãos vêm. Não obstante que essas bênçãos venham pedir que também haja alguma coisa que venha a nos ferir. Que Deus não tirou totalmente o sofrimento, porque nós não podemos ser tentados ou provados acima que possamos suportar. Então nós já temos as nossas bênçãos garantidas nas regiões celestiais e para cá. Tudo que acontece neste